1.000 currículos enviados, mais de 500 milhares de entrevistas, afinal, né? E quando foi que a chave, a mentalidade mudou para se tornar aí um investidor e empreendedor? E eu tô aqui com o Railana Viana! Seja muito bem-vinda ao podcast de hoje, o nosso primeiro podcast. Senta que lá vem história. E o meu convidado de hoje, especial para esse primeiro podcast, é o Railana Viana. Seja muito bem-vindo, Rai. Obrigado, Adriana Salomão. Gostei do nome, hein? Senta que lá vem história. Que nome, muita criatividade. E é um prazer estar aqui, né? Sendo o primeiro aqui, né? A dar início a esse grande projeto. A falar um pouco da nossa história, né? Porque às vezes as pessoas elas veem muito, né? O que acontece aí, né? Ver o que a gente posta, mas não sabe um pouquinho dos bastidores, o que aconteceu pra gente chegar onde a gente está hoje. Tem um ditado que fala, né, que quem vê palco não vê bastidor, né? Então, assim, ver fotinhos de final de semana, gente, ninguém imagina a realidade que a gente passa pra gente conquistar os nossos objetivos, alcançar os nossos sonhos, né? Exatamente, né? Tudo é um processo, gente, tudo é um processo. Tudo é um processo. E acredite, sempre tem os bastidores por trás daquele processo. É isso aí. Por isso que é legal, e a gente já entra aqui no nosso papo, né, Rai? A não comparação, né? A única comparação justa que a pessoa se deve fazer é consigo mesmo. Rai, em algum momento, assim, já vamos começar a nossa conversa com uma pergunta porque aqui o negócio é pressão, meu amado! Vamos lá, estamos preparados. Em algum momento da sua vida, assim, você chegou a se comparar? De você ver, assim, poxa, os amigos conseguindo, as pessoas andando, assim, né? E você chegou a algum momento a se comparar, puxa vida... Deu pra você compreender quando é que eu vou conquistar isso? Será que eu vou, esse sonho vai se tornar real, não vai? Como é? Algum momento da vida você se comparou? Sim, com certeza. Às vezes a gente pega as pessoas, né, algumas pessoas, né, e a gente faz aquelas comparações do que a gente quer ser. Mas nem sempre a gente vai ser o que outra pessoa é, né? A gente tem que construir nossa própria história. E a minha história, gente, vamos lá, minha história... Ela começou lá no interior da Bahia, no ano de 2007, né? Onde tudo começou. Onde tudo começou lá, né? E Rai, você vem lá do interior da Bahia, né? Isso. É de... Poço da Mata. Poço da Mata. Existirá no mapa Poço da Mata? Se vocês for procurar no mapa, não tem, viu? Não tem. Nossa, sério, é real, não tem no mapa. Não tem no mapa. Meu Deus! Tanto que quando as pessoas me perguntam de onde você é lá na Bahia, eu falo que sou de Porto Seguro. Gente, eu não falo que sou de Porto Seguro, mas eu falo que sou da região de Porto Seguro. Não, o Railana é assim. Railana falou bem assim, eu moro ali do ladinho de Porto Seguro, você sabe quantos quilômetros que tem de Porto da Mata, Porto Seguro? Quantos quilômetros de Porto da Mata? Mas gente, é pra ficar mais fácil a pessoa se localizar, porque quando eu falo Poço da Mata, ninguém conhece, então fala Porto Seguro ou Teixeira de Freitas, são lugares maiores, né, que tem uma referência. Inclusive, eu já morei em Teixeira de Freitas. Ah, que legal. Eu morava em Teixeira de Freitas, eu era bem criança, né, ali moravam meus avós, minha mãe, e eu morei um bom tempo em Teixeira de Freitas. Uau! Como pode? Não, e sabe o que é legal, assim, eu não conheci o Rai é esposo de uma amiga minha, a Daiane, né, que também vai participar do podcast com a gente, e Railana, além de morar em Teixeira de Freitas, eu morei ali em Nova Viçosa, que fica ali 10 minutinhos de carro de Poço da Mata. Poço da Mata é município de Nova Viçosa. Município então, de Nova Viçosa. Você conhece as nossas origens. Não vi muito longe, assim, não. E Rai... É uma cidade linda, viu? Lá no interior da Bahia, Poço da Mata. Não, assim, Nova Viçosa é uma cidade bem bonita, inclusive Nova Viçosa é uma cidade bem turística, né? Litoral, né? Poço da Mata tá no litoral, eu tô ali localizada a 50 quilômetros. Tô bem localizado, né? Então, estamos bem localizados, gente. É o interior, mas é um lugar bem localizado. Vai visitá-los. Railana, e como foi essa, assim? Porque todos nós temos as nossas histórias, os nossos trajetos, né? Mas assim, na sua família, que tipo de referência você teve? Porque você fez faculdade, né? Você fez faculdade de quê, Rai? Eu me formei em 2016, fiz engenharia mecânica. Uhum. E a minha Como referência... foi a escolha, assim, de fazer engenharia mecânica, Rai? Os pais tiveram grande influência nessa escolha? Ou foi uma decisão que você mesmo tomou? Você tomou a decisão de ser engenheiro mecânico por uma questão assim, nossa, é porque ganha bem?
Ou porque, nossa, é isso que eu quero fazer pra vida toda? Como é que foi esse momento, assim, da escolha? Cara, a escolha foi uma coisa interessante, porque foi assim, eu terminei o ensino médio em 2010, né? E, para te falar a verdade, eu não tinha, assim, uma referência na minha família. Porque eu venho de uma família, né, vamos dizer assim, uma família pobre. A minha mãe tem até a quinta série, o meu pai também até a quinta série. Então eu não tive, assim, grandes referências dentro da minha família, né? Pra mim falar assim, eu quero ser igual fulano. Não tive. Eu tive que dar a minha iniciativa, eu tive que correr atrás das minhas coisas. E interessante que quando eu fui fazer o vestibular, eu fiz um vestibular para ciência da computação. Sério? Ciência da Sério? computação. E o que te fez desistir da ciência da computação? Porque hoje a ciência da computação é uma área, assim, com bastante demanda, né? Exatamente. O pessoal ganha super bem. O pessoal da área de TI hoje, né, é uma das áreas, né, mais, né, que tá em crescimento, procura, né? e tá bastante em Não só no crescimento. Brasil, mas no mundo. Sim. E por que, assim, ciência da computação, e aí você desistiu da ciência da computação pra fazer engenharia mecânica? Exatamente. O que te levou, assim, a desistir? Então, na verdade, eu fiz algumas pesquisas, né, sobre salário, sobre planos de carreira, tudo isso aí, quais eram essas possibilidades, porque eu não queria pagar um curso tão caro. E depois não ter um retorno financeiro. Exatamente, algo que não me traria retorno então, financeiro. na verdade, a sua escolha pelo curso foi mais pela questão de quanto ganha, né? Exato. Isso, não necessariamente, mas esse foi um dos aspectos. Dos aspectos da a minha outra referência também era o meu avô. Meu avô, ele foi lubrificador por muitos anos. Uau! Muitos anos. Ele trabalhou como lubrificador. E eu sempre gostei da mecânica, da engenharia mecânica. Eu sempre gostei de colocar a mão na massa, fazer as coisas acontecer. Eu nunca fui aquela pessoa que, né, queria só ficar sentado aqui olhando alguém fazer alguma coisa, não. E até hoje eu sou assim, eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de fazer as coisas acontecer, esse é o meu jeito. E é isso que tem. E aí você se identificou, né, então, na engenharia mecânica. Na minha vida, né? Porque eu nunca fui aquela pessoa parada, que espera as coisas acontecer, ou que fica ali esperando algo acontecer. Não, eu sempre, mesmo não tendo uma referência na minha família, eu sempre corri atrás dos meus sonhos, sempre fui em busca. E Rai, você inclusive já me contou que você trabalhava no mercadinho da sua avó, trabalhava ali como funcionário, né? E você pegava esse dinheiro para poder pagar a faculdade. Exatamente, gente. Foi um período perrengue, hein? Nossa, que trajetória. Gente do céu, não gosto nem de lembrar do período da faculdade, porque geralmente quem tá fazendo faculdade ou já fez, se você olhar para trás, gente, é um perrengue, né? Quando você é universitário. É um perrengue. E minha trajetória começou em 2007, né? Começou em 2007. Na verdade, a minha trajetória começou em 2007 no mercadinho da minha avó. Mas aos meus 12 anos, eu já trabalhava com a minha mãe vendendo cachorro-quente. Vocês acreditam? É mesmo? Meus 12 anos, eu já ajudava a minha mãe a vender cachorro-quente na praça da cidade. Uau! 12 anos. O que a molecada de 12 anos está fazendo hoje? Gente, hoje a gente tá numa nova geração, né? Então, assim... Exato. A maior parte hoje da molecada de hoje, assim, depende muito da idade, né? Tá no computador, tá jogando, tá no jogo, né? As coisas, na verdade, as coisas mudaram muito rápido. A gente passou por épocas diferentes. E engraçado, e aos meus 12 anos eu comecei a trabalhar com minha mãe, vender cachorro quente no centro da cidade. Nossa, eu era um... Você tinha vergonha, Rai? Porque você era adolescente, né? Até hoje eu converso com a minha mãe, às vezes fico lembrando das histórias e falando, nossa, eu tinha uma vergonha, porque era assim, eu morava uns 10 minutos do centro da cidade, né? E eu tinha que carregar o carrinho da minha casa à praça da cidade. E na praça da cidade tem uma igreja católica gigante, que é um lugar bem movimentado, né? Tem cultos aos domingos e os cultos lotavam. Gente, e eu tinha uma vergonha dos meus amigos. É mesmo, Rai? Eu tinha uma vergonha dos meus amigos da igreja. Mas venci tudo isso e hoje estou aqui na Austrália. Uau! E Rai, você falando assim, cara, eu fui lá, vendi cachorro-quente, tive vergonha, né? Eu me lembro que quando eu tinha ali por volta de uns 14 anos, eu sempre... meu sonho era ter liberdade financeira, né? Nunca gostei de depender dos meus pais assim, pra nada. Eu não gostava de pedir dinheiro. E nessa época, eu participava do Clube Desbravador. Não sei se você já ouviu falar. Quem não ouviu falar do Clube Desbravador é tipo um clube de mascoteiros. E a gente acampava muito, cara. Exato. E eu me lembro que uma vez tinha um acampamento, e aí meu padrasto, eu falei assim, mãe, eu preciso do dinheiro pra pagar o acampamento, né? E minha mãe dependia 100% do meu padrasto pra gente se manter. E aí ela foi lá pedir meu padrasto, eu me lembro que o padrasto falou bem assim, cara, a Adriana quer R$10 pra quê?
acredita? Eu ouvi isso e eu falei assim, palhaçada, cara. Eu preciso trabalhar pra ter meu dinheiro. Foi aí que você 14 anos. Sim. E aí, sabe o que? Um final de semana, chegou um primo meu lá em casa e falou bem assim, tia, você não conhece alguém que tá querendo trabalhar na feira, não? Porque surgiu uma vaga lá na feira, meu primo trabalhava na feira. Sim. E eu falei bem assim, primo, me leva! Isso aonde? Na Bahia? Isso a gente já tava, porque eu sou do Espírito Santo, né? E assim, ok, 14 anos de idade, Capixaba. capixaba, aquela época que, 14 anos de idade, tinha muito adolescente na igreja e tudo mais, e eu fui pra feira trabalhar. Olha pra você ver. E eu amava, eu não tinha vergonha, eu Uau. amava trabalhar na feira, Rai. Porque, né, naquela época, a juventude tinha vergonha, né, de fazer algo, Sim. entendeu? De trabalhar e vender cachorro-quente ou vender um picolé, que era muito comum lá no interior da Bahia. Sim. E eu não tinha vergonha, sabe? Eu amava ir pra feira trabalhar. E aquela época, eu ganhava R$ 30 na noite trabalhando na feira. E assim, quando o pessoal da igreja... Era à noite, era sábado à noite. Sábado à noite eu ia pra feira. E eu achava fantástico, eu pegava meu dinheirinho e eu conseguia pagar minhas coisas, sabe? Que legal, Mas hoje, quando eu olho pra trás, eu falo assim, cara, como assim? Naquela idade eu não tinha vergonha. Sim. Né? Sim. E o pessoal da igreja passava e comprava lá na minha barraquinha, né? Que E tava legal. lá eu gritando, olha aqui, tá mais barato, olha a banana, diminuiu o preço! E esse é o meu perfil, é a Adriana, né? Seu perfil. É a Adriana. Que legal. E foi aí que eu descobri que eu gostava muito de venda. Eu gosto de venda e eu me realizo muito vendendo. Que legal. Que engraçado, né? Que trajetória, né? Pra você ver. E aí você se formou no engenheiro mecânico ali em 2016, e como foi ali o seu processo de atuação na área, porque depois disso, logo em seguida, você veio para a Austrália. Como é que foi? A gente quer saber um pouco sobre isso. Como foi assim? Cara, porque a gente se forma e como a gente se forma, você quer o quê? Atuar na área, né? Exato. E aí você acabou deixando tudo e falou, agora eu vou para um outro país. Um novo passo. Então, gente, eu formei em 2016 e em 2016 nós pegamos uma época muito difícil, né? Que foi da época da Dilma e foi uma época que o Brasil a dificuldade de encontrar emprego estava muito grande, muito Eu grande. me formei também nessa época, né? Muito grande. E eu me lembro de uma frase da minha diretora de faculdade. Ela falou bem assim, do meu curso, né? Ela falou bem assim, olha, gente, não desistam da área. Porque no momento, vocês estão se formando no momento do Brasil, do país, que é um momento muito difícil. O Brasil estava numa crise econômica, Exato. Misericórdia. E naquela época tinha, não sei hoje, mas naquela época tinha na faixa de 150 mil pessoas formando por áreas. Então imagine, 150 mil profissionais formando por áreas em um país onde a taxa de desemprego estava muito grande. Altíssima. Altíssima. Então veio aquele, né, coloquei a chave na ignição e dei aquele start. E falei, é hora de partir para a Austrália. Terminei a faculdade e tal, terminei os meus estágios. Tinha R$40 mil na poupança. Cara, é isso. Highlander, como assim? Como assim? Você trabalhando no mercadinho da sua avó, veio de uma família que não pagou nada pra você, porque eu sei disso, né? Você já contou várias vezes sua história. Você se mantinha, conseguia pagar a faculdade. Como assim, cara? Você começou a poupar tão novo? Tão novo, exato. E mesmo fazendo uma faculdade, você tinha 40 mil na conta 40 mil poupando. Exatamente. Pessoal, tudo começou em 2017. Cara, 2007. admiração por você, real, assim, Obrigado, sério. Obrigado. Como foi assim? Como você conseguiu poupar tão cedo? E como você teve esse estágio? Você não veio de uma família que te ensinou isso, por exemplo? Exato. Eu sempre fui um garoto que tinha aquela coisa de poupar, de construir algo. Eu nunca fui aquele garoto de pegar dinheiro e ficar comprando bala, isso e aquilo. Por quê? Eu, na verdade, naquela época, eu me achava já com uma mentalidade diferente dos meus amigos. Sim. Que tinham uma mentalidade de ficar brincando, de ficar, né? Pegava Curtição, dinheiro, né? Curtição. A minha mentalidade sempre foi diferente. E aí eu tive o meu primeiro salário, trabalhava meio período, ganhava na faixa de R$120, foi o meu primeiro salário. R$120, que alegria, que alegria. Do céu. Eu me lembro que eu poupava 35% Do que você ganhava. do que eu ganhava. 35% do que eu ganhava. Você guardava real, Rai. Você Exato. tinha uma conta e você não mexia Não, naquele eu valor. ainda não tinha conta, eu guardava mesmo em casa, 35%. É aquela história, né? Guardava debaixo do colchão. Debaixo do colchão. Aquela história. Algum tempo
Depois, eu acho que 3 ou 4 anos depois, eu tive a oportunidade de trabalhar full time, que é trabalhar o dia todo, e meu primeiro salário com carteira assinada. Nossa, aquilo pra mim foi demais, entendeu? Foi demais. Porque eu fui terminando meu ensino médio, fui tendo essa oportunidade de trabalho, Sim. que foi trabalhar nesse mercadinho, e fui também ingressando na faculdade. Então, o processo foi tudo muito rápido que aconteceu na minha vida. Caramba. E, nossa, as coisas começaram a andar, começaram a progredir, e hoje eu sou muito grato a uma pessoa que me fez tem assim, 80% do que eu sou hoje. Foi a minha avó. Foi uma pessoa que me ajudou muito, que eu tenho uma admiração assim fantástica por ela, porque é claro, né, se não for você, né, ir atrás dos seus sonhos, ir atrás do que você quer, ir em busca daquilo que você quer, do que você almeja, você não sai do lugar. Mas a minha avó, eu sou muito grato a ela. Então, de certa forma, né, Rai, a gente tem uma referência. Sim. Né? A minha avó... Tem um referencial que às vezes não tem... A família, ela não tem uma condição financeira para você te manter ali, né, no projeto final, de você realizar aquilo, mas você olha para alguém na sua família e você fala assim, nossa, essa pessoa é meu referencial. Referência. Eu me arrepio, gente, quando eu falo assim da minha avó, porque foi uma pessoa que me ajudou demais, entendeu? Se eu tô aqui na Austrália, hoje eu devo muito à minha avó. Uau. Eu devo muito à minha avó. Às vezes eu ligo pra ela, minha avó hoje ela não tá numa situação de saúde muito legal. Eu ligo pra ela e vejo aquela situação, né? A situação que ela tá, eu fico muito triste, porque ela conseguiu me ajudar demais e eu sou o que eu sou hoje por causa da minha avó. Uau. É minha referência. E assim, Rai, essa sua fala, né, da sua avó, e justamente eu acho que essa sua fala de mais tristeza, né, porque Sim. estar em um outro país tem muito isso, né, você tá longe da sua família, longe das suas origens, e adaptar com essa distância toda, né, e a gente vive agora no Brasil um período de pandemia muito intenso, e a gente fica meio que preocupado, né, como tá a situação lá, né, eu acho que por isso essa sua fala, né, porque é uma fala de saudade, né, Exato. Uma fala assim de, poxa vida, queria estar perto. Queria estar perto. E tudo isso foi interessante, né? Porque ela foi ela que me deu essa oportunidade e a partir daí eu abri uma conta, né? Uma conta num banco. Você tinha quantos anos, Rai? Nesse período eu tinha 14 anos. Gente do céu, 14 anos 14 poupando anos. 35% do valor que ganhava. 14 anos. E eu demorei na faixa de 7 anos para juntar 40 mil reais, para poupar 40. 7 anos. 7 anos. De 2007, 2008 a 2015 eu tinha 40 mil reais na conta. Highlander, a gente tem aqui do 1.000 a 1 milhão, não é Do por 1.000 acaso que a gente tem esse livro aqui hoje, né? Do 1.000 a 1 milhão do Thiago Nick, que é uma referência pra você no mercado financeiro. Esse cara, pra mim, hoje, é a minha grande referência, assim, no mercado financeiro. Porque é um cara que, além de ser investidor, ele é um cara empreendedor, um cara novo, né? E um cara que fez a vida muito rápido. Porque e aí você olha ele como referencial, né, Rai? Eu não sei quem foi as referências que ele teve na vida, mas eu acredito que ele sabe, né, que muitas pessoas hoje no Brasil têm ele como referência, dentre outros, né? Então esse cara, ele realmente está fazendo história no mercado financeiro no Brasil. E sabe, Rai, que é legal você trazer a questão do Thiago Nigri, a história que ele está fazendo, é entender também que cada pessoa pode fazer a sua história, né? Exato. Poxa vida, você veio de uma família que não tinha aquela mentalidade de empreender, né? E possivelmente os seus pais não estudaram, porque também vêm de uma geração que não investiram. Correto. E aí você falou bem assim, você olhou para sua família em algum dado momento, igual eu olhei para mim e falei bem assim, não, esse aqui não é o meu lugar, né? Não é isso que eu quero. Sim. Eu quero uma vida diferente, né? Eu quero Exato. ter uma estabilidade. E aí você foi em busca dessa estabilidade. Exato. Sair daquela zona de conforto, porque às vezes o que acontece? A gente que é do interior da Bahia, meu exemplo, pessoal, a gente que é do interior da Bahia, a gente às vezes tem pouco conhecimento. Não é que tem pouco conhecimento, mas a gente tem... Tem algumas limitações, algumas né? limitações, poucas ferramentas, entendeu? Para desenvolver alguma coisa. E eu decidi sair da minha zona de conforto. Sempre fui um garoto muito esperto, muito ativo com as coisas. Não, Rai, você era muito esperto mesmo, né? Porque começar a juntar... Eu tô encantada. É sério, eu tô encantada com você. Não, E começar a poupar tão novo, de olhar e falar assim, não, eu preciso poupar, né? Eu preciso guardar. Gente, com 14 anos de idade, a galera de 14 anos de idade, Rai, quer dinheiro pra comprar um celular, né? Exato, Quer ter o computador, assim, da moda. Isso. Quer ter uma bicicleta top, o melhor sapato. E você não, você falou bem assim, cara, eu vou poupar. Exato. E quando eu lembro dessa história, eu lembro da frase, né, do Albert Einstein, né, que diz assim que
A mente que se abre para uma nova história, ela jamais volta à sua origem normal. Então, Nossa! Quando você... Esse podcast promete! Como é que é a frase mesmo? Não, a frase tem que ser repetida. A mente que se abre para algo novo, ela jamais se voltará ou se tornará Ao estado à sua origem normal. Albert Einstein, né, gente? Nada menos que Albert Einstein. Então, quando eu lembro da minha história, eu me lembro disso, né? Que você ia em busca de algo novo, você ia em busca daquilo que almeja, né? Você ia em busca... Quando você vai em busca do seu propósito, as coisas tendem a fluir com mais facilidade. E é isso que eu tenho percebido na minha vida. Comecei com 40 mil reais, tive a oportunidade de vir para a Austrália, ralando. E como foi, Rai? Porque assim... Formado, e a gente se formou no Brasil, né? Sim. É um perrengue lascado pra você se formar, né? E aí você se forma, olha e fala bem assim, cara, agora eu vou ser um profissional, né? Sim. Agora a vida vai mudar, né? As coisas, era pra mudar, né? Mudam. E muda. Mas eu acho que a gente se forma com muita expectativa em relação assim, nossa, agora as coisas vão mudar. Eu vou ter um emprego, vou ter estabilidade, vou ganhar melhor, sim, né? Então as coisas vão pegar um outro caminho. Exato. E aí você vê e fala bem assim, não, então agora tudo mudou, né? A cabeça sim, mudou, eu vou para outro país. E como foi pegar o seu dinheiro que você havia investido por um bom tempo, chegar na Austrália e se deparar assim com uma nova realidade, porque é começar de novo. E assim, Rai, lembrando que você veio para cá sem inglês nenhum, zerado. Sim, como foi esse começo? Foi um começo bem difícil para mim, porque venho do interior da Bahia, né? Nunca tinha saído para um lugar maior. Não, eu fiquei sabendo! Railane, aonde você andou de elevador pela primeira vez? Conta, não, eu preciso saber disso, Railane. Quando foi que você andou de elevador pela primeira vez, Railane? Algumas pessoas pegam no meu pé, né? Porque a primeira vez, gente, a primeira vez que eu vim andar de elevador foi aqui na Austrália. Eu nunca tinha andado de elevador. Eu nunca tinha ido para um lugar maior. O único lugar maiorzinho assim que eu fui foi Vitória, mas eu não tive oportunidade de andar de elevador, entendeu? Então a minha primeira oportunidade, eu acho que a minha primeira oportunidade de tudo, das coisas mais mais tecnológicas também, né? Mais em evolução, eu vim conhecer aqui na Austrália. Então são quase 5 anos aqui na Austrália, né? Quase 5 anos quase já. 5 anos. E uma coisa que eu gostaria, né, de falar para aqueles que estão iniciando agora, conhecimento, gente. Invista em conhecimento. Não adianta você ter 10, 20, 30, 40, 100 mil na conta se você não tem conhecimento, se você não sabe o que fazer com esse dinheiro, entende? Você precisa buscar, você precisa ter conhecimento, você precisa ter um planejamento do que você vai fazer com o que você tem. Porque senão você fica parado na inércia, né? Você fica parado naquilo ali e não sabe o que fazer da sua vida. Sim. E Rai, qual foi o seu primeiro emprego assim na Austrália? Meu primeiro emprego aqui na Austrália, né, foi a oportunidade que eu tive de trabalhar num restaurante, lavando panela, lavando tacho. Gente, não conseguia, na verdade não conseguia, não sabia falar nada em inglês. Fui para uma entrevista, fui para uma dinâmica de grupo que ocorria tudo em inglês. Saí daquela entrevista tremendo, lembro-me como hoje, saí daquela entrevista tremenda de ter feito aquela entrevista e eu pensei assim, não passei, não consegui, né? Olhava para as pessoas assim, todo mundo, né, se desenvolvendo, falando. Conseguindo falar. E assim, a base de tudo hoje, né, Rai, é a comunicação. Então, se você... Hoje, é engraçado, né? A Austrália, ela mexe muito com a gente. Eu achava que eu era a pessoa... Até falei ontem à noite, né? Sim. Eu achava que eu era a pessoa mais resolvida emocionalmente, né? Sim. Nossa, emocionalmente eu me achava mais... Não, eu achava assim, excelente, né? Eu sou expert nisso. E quando eu cheguei na Austrália, como a Austrália, o intercâmbio em si, eu acho que te coloca de cabeça pra baixo, né? E você rever sua vida toda. Se você quer ter uma experiência diferente na sua vida, faça intercâmbio. Faça intercâmbio, gente. Não tô fazendo propaganda não, faça intercâmbio. Eu acho que o intercâmbio, ele muda a sua mentalidade. Nossa. Total. Você cresce em todos os aspectos da sua vida. Eu achava que eu tinha vivido a maior experiência no período da faculdade, né? Porque eu vendia livros pra pagar a faculdade. Pra quem trabalhou na feira, vender livro era mamão com açúcar, né? Sua trajetória de vida é espetacular. Então, assim, quando eu me formei, eu falei assim, cara, eu vivi a maior experiência da vida, foi aqui comportando, foi aqui vendendo livro. Sim. Mas eu descobri que uma das maiores experiências que eu vivi, que mais me mudou, foi o intercâmbio.
Acho que o intercâmbio Que muda fantástico, você, né? sim. Justamente por causa da comunicação. Você chega num lugar onde você não se comunica, você Cultura, né? precisa ir para entrevistas e chega lá. O que você fala com O que pessoas que vai você não se falar? comunica? Exatamente. Cultura diferente, Gente, são desafios atrás de desafios. desafios atrás de desafios. A Que Austrália nos te leva. prepara pra vida. E que nos leva a um crescimento, né, Rai? Exato, Porque se exato. você olha, eu não tenho dúvida, quando você terminou de se formar, que você olhou pra trás, você já não era mais o mesmo Já Highlander. era, com certeza. Só que hoje na Austrália, vivendo toda a experiência que você viveu, você olha pra trás e você se vê como? Nossa, eu olho, gente, sério, eu olho pra trás e vejo como a minha vida mudou. Tudo na minha vida mudou. Hoje eu tenho um pensamento diferente, meu mindset é diferente. E Rai, falando em mindset, né? Porque assim, tudo mudou e quando eu te conheci há algum tempo atrás, o Highlander real, gente. Highlander só tentava emprego no Brasil. Se inscreveu para Me libertei, diversas entrevistas, né? E eu lembro de várias vezes assim, Rai, e aí, como tá as coisas? Cara, eu tô fazendo um processo seletivo no Brasil. E aí a gente falava, né, do salário. Qual era o médio salário, Rai? Assim, o maior salário, 5 mil, 4 mil? Que hoje a média de salário aí de um engenheiro no Brasil é essa faixa, né? 3.500, 5 mil, 7 mil, depende ali, né? Júnior, sênior e aí vai, né? E eu lembro que nessas conversas que a gente tinha, Rai, a gente conversava muito assim, cara, Rai, então por que você não pensa em empreender na sua área, né? Vai montar uma empresa, logo que quer voltar pro Brasil, pensa em empreendimento, né? Vai empreender. E Highlander, jamais, nunca, não quero ter minha... Agora só fala, Rai. Mas engraçado, né, gente? Como é a mente das pessoas e como as pessoas influenciam, né? Porque eu me pego, que eu fui influenciado por você e a Daiane falando de empreendedorismo, falando de crescer, de ir pra rede social, de mostrar, entendeu? Pô, eu lembro que você falava, cara, você tem capacidade e tal, você vai se dar bem, entendeu? Lembro até hoje. Então, às vezes... Sim, eu me lembro, porque assim, Rai, você é uma pessoa que é muito comunicativa, né? Você se comunica muito bem, você se coloca muito bem, inclusive você, pra mim, é uma das pessoas, assim, em inglês, pra mim você é o referencial, né? Você fala muito bem inglês. Não, tem que melhorar muito. Sim, mas assim, o Highlander é aquela pessoa que conversa com qualquer pessoa. E ele não... Você não treme conversando em inglês, né? Quando a pessoa chega pra conversar comigo eu já tô toda gelada, né? E você não, você tem muita confiança, né? De poder falar no próprio idioma. Mas assim, e isso é legal em você. Então, quando eu vi isso em você, eu falava assim, cara, esse menino tem tudo pra empreender, né? Pra poder montar um negócio e ter um negócio de sucesso. Sim, e o mais interessante, gente, você é a média das 5 ou 10 pessoas que você mais anda, entende? Sim. Então eu acredito que as pessoas que hoje eu tenho ao meu redor tá me fazendo ou me fez aquilo que eu me tornei, eu estou me tornando. Mas, Rai, como foi esse momento, assim? Eu acho que isso vai ser a parte mais assim, desse podcast, né? Porque aí você tava tentando entrevista, tentou várias entrevistas e via que as coisas no Brasil não tá tão legal assim. Olha que você tem várias experiências, tem um inglês maravilhoso, né? Trabalha aqui na Austrália em uma área que já é direcionada na sua área. Engraçada a evolução, né? Eu tô aqui falando e tô lembrando, assim, porque você chegou lavando panela e aí você foi trabalhar em empresas que você se tornou líder ali da sua equipe, né? Sim. Trabalhou em boas empresas aqui na Austrália, ainda trabalha em boas empresas, ganha super bem. E como processo. Ganha super bem, né? E assim, como foi esse momento de... Cara, seu mindset mudou muito rápido. Cara, do nada, assim, eu chego aqui na sua casa e falou bem assim, mano... tô trabalhando com investimento agora! Como foi assim? Porque o mindset mudou muito rápido. E conta pra gente agora essa sua nova trajetória, né? Você agora é um investidor. E tem várias carteiras agora. Gente, foi muito rápido. Sim. E agora o seu sonho é ensinar uma galera, né? A investir. E aí, eu quero saber sobre isso. Então, como a Adriana mencionou aqui, né, eu sempre tive aquela vontade e tal de trabalhar CLT e tal, e do nada tudo mudou. Como ela disse no começo, eu apliquei mais ou menos, fiz uma aplicação de 1.000 vagas, fiz várias entrevistas, processo seletivo, e até o final não dava certo. E eu comecei a entender uma coisa, na verdade eu estava pedindo uma resposta de Deus e eu comecei a entender uma coisa, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim, eu preciso mudar a minha rota. E eu mudei a minha rota. Mudei minha rota porque mercado financeiro, tudo sobre a parte financeira ali, eu
eu sempre fui maior fanzaço, eu sempre gostei de poupar, eu sempre gostei de Na verdade, de investir. Rai, como as coisas se unem, né? Veja, você começou a guardar dinheiro, a Sim, poupar exato. com 14 anos de idade. Sim. Você entendeu como o mundo se liga, né? Que louco! Como as Porque coisas- hoje, com 28. 28 Vou fazer anos, 28. você se torna um investidor Sim. e hoje ensina pessoas a investir. Você Exatamente. entendeu como as Olha, coisas se que ligam? propósito, né? Como Uau! como as coisas mudam. E daí foi isso que aconteceu, né? Coloquei a chave na ignição ali e mudei tudo, né? A minha rota mudou completamente. E hoje estou aí falando sobre investimentos, né? Para aqueles que querem mudar de vida, para aqueles que têm para aquelas pessoas que querem mudar o mindset, que quer sair né, do zero e se tornar um investidor. Hoje eu estou falando sobre investimentos. Pretendo lançar algo aí, né, para os meus seguidores. Pretendo ensinar, né, as pessoas que investimento não é algo para rico, porque às vezes as pessoas no Brasil elas têm aquela mentalidade que investir é algo de rico. E não é, gente. Tudo, eu costumo dizer que para você se tornar um investidor, você precisa de 3 coisas. Quais são essas 3 coisas, Você precisa Rai? de 3 coisas. Primeiro, você precisa estar com a parte financeira, né? Você precisa ter um planejamento. Sim. Você precisa ter uma parte financeira, tá com a vida em dias financeiramente, não tá endividado. Porque como que a pessoa vai investir algo que ela não tem? Entendeu? Algo Sim. que talvez ela pode colocar em risco e talvez ela pode ficar, ficar numa situação mais complicada. Então a pessoa ela precisa ter 3 coisas, 3 fatores. Planejamento financeiro, muito importante. Objetivo, saber qual é o seu propósito, aonde você quer chegar. E saber qual é o seu perfil de investidor. Existe alguns em perfil, né? Um perfil mais moderado, um perfil de pessoas que arrisca mais. E alguém que quer investir em algo que é mais variável, ou alguém que quer investir em renda fixa. Então, a pessoa que quer investir, ela precisa estar enquadrada aí, eu digo que ela precisa estar enquadrada nesses 3 fatores. Sim. Planejamento financeiro, propósito, qual o propósito dela, e saber qual é o seu perfil de investidor. Você tendo esses 3 aí, dá aquele start que o seu futuro tá logo ali. Liberdade financeira. Uau! Nossa, Highlander, como a gente cresceu com essa conversa hoje. Demais. É bem Muito legal, né, essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, né? Você, não tenho dúvidas, se prepare, porque você que vai cuidar do meu dinheiro mais tarde. Será um prazer, Adriana. Será Sim, um prazer. eu brinco com o Rai e falei bem assim, olha, eu só caso com a pessoa depois que ela passar na sua mão, meu filho. Você tem que mudar a mentalidade dele. Esse é pros solteiros aí, viu? E Rai, é bem legal isso, né? Toda essa sua trajetória. E aí, olhando a sua história, a gente percebe assim, cara, não importa do ambiente que eu vim, não importa o que favoreceu ou não, eu posso chegar onde eu quero, se é claro, né, eu estou disposto a trilhar um caminho, a pagar o preço, né? A pagar o preço, exatamente. A pagar o preço. Exatamente. Muitas das pessoas não querem pagar o preço, né? E se você não quer pagar o preço, fica difícil você sair do lugar que você está. Então, se você quer mudar de vida, se você quer ter um propósito na sua vida, se você pensa em algo grande, você tem que sair da sua zona de conforto. Vai em busca de conhecimento. Não importa se você ganha 500, 1000, um salário no Brasil. Você precisa sair, você tem que... Uma coisa que eu, né, desde cedo eu coloquei na minha cabeça. Não, se eu quiser mudar de vida, eu preciso me mexer. Você precisa se mexer, Precisa né? estar em movimento, Você precisa né? estar em Eu movimento. sempre falo, Rai, que a pessoa que ela está em movimento, uma hora ou outra, às vezes acontece pra ela. Com certeza. E muitas das vezes a gente não deve ficar se comparando com outras pessoas, né? Naquele cenário de que você está aqui, mas tem outra pessoa que está na sua frente. Sim. Não. Tá todo mundo Se na mover- mesma caminhada, né? Exatamente. Eu acho que eu sempre falo, né, Rai, a única comparação justa que você faz é aquela que você faz com você mesmo. Sim. Por quê? Porque só você sabe da sua história, você sabe Com do ambiente certeza. que você veio, Sim. você sabe as influências que você teve ou não.
né? Sim. É diferente, por exemplo, né? Você vir de um ambiente onde você tem os pais que pagam a faculdade, ou aonde você... Diferente. Sim, onde você tem toda uma estabilidade daquela pessoa que não veio do ambiente que não tem estabilidade alguma, Sim. né? E que você, por exemplo, é a pessoa mais rica da família, né? Então, assim, isso... Um dia a gente chega lá, né? Um dia a gente chega lá. Então, é diferente. Então, É assim, diferente. não se compare. Não é. É o que eu digo, não se compare com as pessoas. Cada pessoa tem o seu processo, você tem Justamente. Você tem o seu processo, você vai ter o seu tempo de conquistar as coisas. Não fica olhando pro que se aquela pessoa conseguiu mais rápido, da maneira que ela conseguiu. Não, foca na sua jornada, foca no seu caminho, que o seu sucesso estará garantido. E também eu acho que uma coisa ideal, assim, para as pessoas colocarem na mente, pare de ficar olhando fotos em redes sociais, Exato. né? Sabe por quê, Rai? Nós estamos aqui na Austrália e a gente posta uma foto de final de semana, mas não é a nossa realidade durante a semana. Não é durante a semana a gente tá ali pagando preço, Sim, os bastidores ralando, é outro, né? gente. Bastidor é outra coisa. É o que eu, né? O que a gente tá comentando. Sim. Nunca se compare pessoas por aquilo que elas postam na rede social, vídeo, Sim. stories. Não compare, porque tenha certeza, os bastidores é outro. Para aquela pessoa chegar onde ela tá hoje, provavelmente ela ralou muito. Ela ralou e muito. Ela tem ralado muito. E assim, Rai, comece logo, né? Sim. Cara, quer começar uma coisa, não fica esperando o momento ideal, porque o momento ideal não existe. Não. Por exemplo, esse podcast, né? Assim, você viu o rolê que deu pra montar, né? Tipo assim, e a gente não tem a estrutura que a gente gostaria de ter, mas comece. Comece com o recurso que você tem. Exatamente. Não espere, é o que eu falo, que eu tenho falado. Não espere estar preparado para começar Justamente. algo. Não espere estar preparado para começar algo que você pode começar hoje, que pode transformar a sua vida hoje. Sim. Então... Rai, foi muito bom ter você aqui nesse podcast. É um prazer, gente. É um prazer gente, enorme. Eu cresci muito, sabe? Muito bacana. Muito obrigada por você compartilhar a sua história. Sempre cresço muito conversando contigo. Não tenho dúvida que quem vai ouvir isso também vai crescer e vai aprender muito. Sim, e vai entender, né, que tudo é uma jornada, que a gente pode chegar onde a gente quer chegar. Basta a gente estar disposto a estar em movimento o tempo todo e pagar o preço para que a gente possa conquistar os nossos sonhos e objetivos, né? E aonde é que o pessoal te acha aí nas redes sociais? Gente, estamos aí no Instagram, no Facebook. Só digitar aí Highlander com 2L.investidor que você nos encontra lá e com certeza eu acredito que vocês vão gostar do nosso conteúdo falando de investimentos. E se você quiser sair do zero investidor, conte comigo. Eu tô nessa, viu? Vou deixar o seu link aqui na descrição do vídeo. Com certeza. Valeu, Rai. Muito bacana ter você aqui. Ó, bate aqui, né? Assim, ó. Até a próxima. Gente, valeu. E a gente encerra o podcast de hoje. Até a próxima. Eu espero você no próximo podcast. Tchau.